Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês hoje para fazermos mais um Barganhas da Bolsa, onde nós tentamos garimpar aqueles ativos mais baratos da B3. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Mais uma vez vamos fazer naquele formato ciladas ou barganhas, onde a gente dá a nossa opinião, avaliação, sempre aqui dos analistas da Capitalismo, para entendermos, né, aqueles ativos que estão interessantes ou não, tá? Esses foram os mais pedidos na última semana e deixem aqui nos comentários aqueles que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje, na verdade, se a gente for olhar a lista aqui, né, pessoal, B3, JHSF, Petrobras e Cyrela, não identificamos nenhuma cilada aqui, porém, né, ativos como a B3, por exemplo, são ativos que são bem mais precificados, né? Claro que ninguém vai fazer uma análise só utilizando PL ou PVP, mas em termos de múltiplo é um ativo mais caro, o caso aqui da B3. Nós gostamos da B3, né, em termos de tecnologia, em termos de ser uma empresa verticalizada, a gente experimentou nos últimos anos uma mudança cultural do investidor, tanto que foi a primeira vez que a bolsa caiu ali depois na pandemia e não diminuiu o número de investidores, pelo contrário, aumentou. Foi a primeira vez que aconteceu isso. E nós temos um potencial grande, já que a diferença é muito grande ainda do brasileiro investindo em relação a investidores do resto do mundo. Pode ter concorrência, pode, nós sabemos disso, mesmo que não seja o cenário de curto prazo. E no caso da B3, o que mais nos deixa preocupados é um outro tipo de questão, que nós já comentamos algumas vezes, que é o passivo da B3. Inclusive, no último dia 9/4, o CARF emitiu uma decisão desfavorável em relação a um caso aqui de 5,4 bi, que é em relação a questões da B3. Porque o que acontece? Ações da antiga Bovespa. Antes nós tínhamos BMF, Bovespa, CETIP, depois essas empresas se juntaram, BMF e Bovespa, posteriormente eles compraram a CETIP. Tem questões relativas a passivos dessas empresas, tem coisa desde lá de 99, antes até, maxi desvalorização do real e esse tipo de coisa. E nós percebemos, né, que a empresa ela foi mudando a avaliação de vários desses passivos, a gente está falando de um valor superior a 40 bilhões, mudando de improvável, de não provável, para possível ou provável, né? Então, tudo isso, boa parte desses valores são valores que não foram provisionados, né? Que nós já comentamos algumas vezes. Banco tem passivo grande, principalmente em relação a questões trabalhistas, mas a maioria desse passivo está provisionado, o que não é o caso desse passivo da B3. Isso a gente sabe que pode demorar 1 ano, pode demorar 10, pode demorar 20 ou 30 para ser decidido, porém, até com essa mudança que nós tivemos recente no CARF, né, com o governo tendo um voto a mais, vamos dizer assim, isso acaba complicando um pouco mais para essas empresas, como é o caso da B3. Então, como o ponto de interrogação é muito grande, no momento preferimos não ter nenhum tipo de exposição de longo prazo aqui na B3. A JHSF foi bastante pedida, até porque ela teve algumas obras, né, lá do Complexo Boa Vista, aqui é do Boa Vista Village. Na verdade, foi a fase 1 e 2 do complexo que foram embargadas as obras, e aqui em relação a promotores, né, que falaram lá que os licenciamentos foram emitidos com base em frações menores de área onde estava sendo construído. Normalmente esse tipo de questão ela acaba sendo resolvida, né? A questão é o tempo, mas normalmente acaba se resolvendo. E claro, isso aqui é um pedaço só da receita da JHSF, não é bom, obviamente, mas, né, a gente acredita que a empresa deva resolver isso. Nós gostamos da empresa, do formato de negócio da empresa, né, tem a parte de shoppings, de restaurantes, tem de receita recorrente e também a parte de incorporação imobiliária. Apesar de não termos recomendação de longo prazo, é um ativo barato, sim, quase virando a curva aí para uma barganha, né, opera abaixo do valor patrimonial, com PL baixo, ainda com resultados um pouquinho pressionados, e é um ativo bem diferenciado, né, até na estruturação, tem aeroportos, enfim, é bacana a JHSF, tá? E essa questão aqui deve ser resolvida, e à medida que nós tivermos aí novidades, nós avisamos todo mundo também. Petrobras, né, pessoal, que em termos de múltiplo é um ativo barato, né, nós não consideramos uma barganha, porque a Petrobras, em momentos que o petróleo está em preços mais elevados, não é um ativo que a gente acha tão interessante assim. Tem coisas melhores hoje no setor de petróleo, tá? Principalmente em petroleiras
estrangeiras, mas não tem como dizer que é caro, né? Um ativo que opera aí com 4 vezes o PL, um PVP de 1,4, é um ativo realmente barato em termos de múltiplo. Agora, nós temos que observar que nos últimos anos a Petrobras teve, quem sabe, os melhores anos da história da empresa, e o ponto de interrogação é: a Petrobras vai repetir os últimos 3, 4, 5 anos? Dificilmente, né? Porque tudo que levou a Petrobras a divulgar esses bons resultados possivelmente não vai ocorrer nos próximos anos. O preço da ação vai cair? Ninguém sabe, né? Mas nós entendemos que já está numa boa precificação quando a gente leva em conta esses fatores. Tá? Primeiro, o endividamento. O endividamento vinha caindo. Será que o endividamento vai continuar caindo? Difícil, né? A questão de investimentos. A Petrobras não fez grandes investimentos. Vai continuar sem fazer grandes investimentos? Não é o que o governo, que é o dono, que é quem manda na Petrobras aí, disse. Então, a maior parte das petroleiras que são grandes, nesse momento não vem fazendo grandes investimentos. Algumas vêm até diminuindo. A Petrobras estaria na contramão dessa tendência. E se a Petrobras vai fazer mais investimentos, pode ser que a dívida dela, inclusive, aumente, né? Venda de ativos que a Petrobras vinha fazendo, já não faz mais, dificilmente vai fazer mais vendas. Então, isso impacta também nos resultados, isso impacta também na questão da dívida e nos dividendos, que foram o principal atrativo da Petrobras nos últimos anos. Então, cabe ao investidor entender se para ele esses fatores vão continuar acontecendo ou não. Na nossa avaliação, não. Né? Então, tem um ponto de interrogação grande. Entendemos que tem ativos hoje mais interessantes do que Petrobras no setor de petróleo, tá? Mas, como falei, boa empresa, tem essa questão também dos múltiplos aqui que são baixos, né? Muita gente entende que a Petrobras cai, né, que ela aguentaria desaforo porque os preços das ações caindo, né, deixariam os múltiplos ainda mais baixos, tá? A gente já entende que não valeria a pena ter nesse momento. Então é importante que cada um faça a sua avaliação. E a Cyrela, né? A pessoa Cyrela, talvez aí em termos de confiabilidade, de solidez, seja a principal construtora da Bolsa. Ela tem várias subsidiárias ou joint ventures que têm ações na Bolsa, como Lave, Cury, Plano, divulgou uma boa prévia operacional, né, com vendas aí 30% e quase 40% nesse primeiro trimestre de 2023 em relação ao ano passado, um belo aumento. É uma empresa que não costuma atuar com muita alavancagem. Não é uma barganha, uma super barganha, como tem outras empresas do setor de construção, mas é um ativo barato, sim. Nós temos um pouco de restrição em relação ao setor de construção no longo prazo, porque é um setor muito complicado, ele é muito complexo, mas a Cyrela poderia ser uma empresa dessas que a gente poderia ter em carteira aí tranquilamente. Tá? Então, desses ativos aqui, temos como baratos a JHSF e Cyrela, apesar da gente não recomendar, gostamos das empresas. A Petrobras, que é um ativo barato, mas a gente enxerga uma perspectiva mais fraca para a empresa. E no caso da B3, aquela questão do passivo já não é um ativo barato, e aquela questão do passivo nos incomoda bastante, uma visão aí mais de longo prazo, tá certo? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o nosso site com as assinaturas da Capitalizo. Eu lembro que hoje nós temos as melhores recomendações, os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente. E dúvidas, podem mandar um e-mail para a gente ou quem preferir nos chamar no WhatsApp, deixar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!